gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do VeraCast e aproveitando que nós estamos no mês das mulheres, nós preparamos um conteúdo especial voltado para a saúde das mamães, a importância da saúde bucal das gestantes. Bom, para falar comigo sobre esse assunto aqui hoje está a doutora Laura Dottaviano, cirurgia bucomaxilofacial. Bem-vinda mais uma vez ao VeraCast, doutora. Muito obrigada, Marcela. É sempre uma alegria estar aqui hoje falando de um assunto tão importante quanto o pré-natal odontológico e a saúde das gestantes. Sem dúvida, comigo também a doutora Andréa Laureano, ginecologista e obstetra. Obrigada pela participação aqui. Obrigada, agradeço o convite. Muito bom partilhar com a doutora Laura, já veterana aqui no VeraCast. A gente sabe que a gestação é um período muito importante para a mulher, né? É muito bonito e também tem muitos desafios, muitas demandas de informação, de cuidados. E às vezes a saúde bucal ela fica um pouquinho ali de lado, né? Deixada de lado, o que não é legal, né, doutora? Não é legal. Tanto a saúde geral da gestante, se a gente pensar, os dentes de leite, eles começam a se formar na 6ª semana de formação do bebê. Os dentes permanentes no 5º mês. Então, uma alteração da mãe durante esse período já pode refletir nos dentes do bebê. E outra coisa muito importante também é a saúde local, a saúde da cavidade oral propriamente dita. Porque, por exemplo, ainda a gente se liga muito em cáries, em infecções, mas sabia, Marcela, que a doença da gengiva é muito importante? Que uma gengivite grave pode provocar parto prematuro, pode provocar um recém-nascido de baixo peso. E isso é uma coisa facilmente prevenível. Então, esse é o nosso intuito, certo? De orientar as mães para esse tipo de pré-natal e esse tipo de atenção. Olha, não sabia disso, é muito interessante observar. Inclusive, são vários problemas e infecções que podem ocorrer na boca dessa mãe e depois causar outros problemas ali para o bebê e para ela também, Sim. Então. Fazendo um meia-culpa, né, como você falou assim, o momento da gestação é um período que a mulher está passando por muitas transformações. E às vezes nós pré-natalistas acabamos não nos preocupando com essa área. Mas é uma área que pode ter repercussão para a gestação e para o recém-nato também. Então a gente tem que começar a entender essa paciente como uma paciente de risco odontológico, porque essas doenças periodontais que a doutora Laura falou, elas podem ter interferência no pré-natal, então elas podem levar a parto prematuro, pode levar a endocardite infecciosa, que é um evento raro na gravidez, que é um problema mas no que coração. traz risco, que é um problema no coração. Então, a gente precisa se preocupar com essa saúde bucal da gestante para que a gente também minimize impactos durante a gravidez também. Olha, e além da questão na gengiva, que outros problemas podem acontecer que tem que ficar ali bem atenta? Então, os principais problemas são as infecções da cavidade bucal. Então, os abscessos, as cáries e principalmente o problema de gengiva, que fica ali escondido, certo? E é interessante, né, como a doutora Andréa falou, a mãe fica com a atenção na barriga, com tudo, aquela coisa maravilhosa do neném se formando, e às vezes um sangramentozinho na gengiva, ela não liga. Muito pelo contrário, ela vê o sangramentozinho na gengiva e fala, ai, tá machucando, aqui eu não vou escovar. Quando é exatamente o contrário. A gengiva que sangra é a gengiva que dá sinal para você que ela está inflamada e que alguma coisa com ela não vai bem. E é lá que você tem que escovar melhor. A gravidez em si, todo aquele turbilhão, né, de hormônios, de transformações no corpo, ela interfere nas questões da boca? Pode, inclusive, contribuir para alguma infecção, para algum problema? Pode interferir sim, porque no primeiro trimestre, né, é muito conhecido as mulheres terem enjoo. Esses enjoos, os vômitos, eles vão alterar o pH salivar e essa alteração do pH pode predispor também a algumas alterações, né, odontológicas e também as alterações hormonais que a mulher vai passar durante a gravidez, elas também vão ter interferência aí nessa saúde bucal. Então, o aumento, né, do estrógeno e da progesterona, que são hormônios que vão estar atuantes aí durante a gravidez, o próprio hormônio gonadotrófico, que é o HCG, né, vai manter a gestação até a placentação, ele também está alterando ali a microvascularização da cavidade oral. E isso pode predispor a sangramentos gengivais e às vezes até alterações pouco
sintomáticas, elas podem causar grandes problemas. Então, às vezes, acho que a grande preocupação que a gente precisa ter é tentar prevenir. Então, essa atuação da prevenção, ela é tão importante nesse pré-natal odontológico quanto a gente tratar problemas. E, às vezes, as mulheres não estão preocupadas em ter esse cuidado, mas vão ser só ativas, reativas. Depois que o né? problema Depois aparece. que o problema apareceu. E essa prevenção, ela começa ali nas questões de higiene bucal, né, doutora? Quais são? Exatamente. Então, 2 dicas muito legais para o que a doutora Andréia falou agora. Primeiro, realmente a mudança hormonal, ela muda a vascularização da cavidade oral e ela predispõe a gestante a ter problema de gengiva. No entanto, se ela fizer uma boa higiene oral, ela não vai ter. É uma predisposição só, na verdade, não é uma determinação, ela vai ter o problema. E o cuidado de higiene oral para gestante não tem nada de especial. É o cuidado que todo mundo deve ter com a sua boca. O que a gente normalmente orienta é que as gestantes não façam bochecho com solução antisséptica com álcool, tá? Que pode ressecar mais a mucosa. E o álcool, desculpa só atrapalhar, o álcool não tem tolerabilidade mínima para a gravidez. Sim. Então, é álcool 0, né, na gravidez. A absorção vai ser muito pequena pela cavidade oral, né, a quantidade, mas ele também é contraindicado por causa disso, além desse ressecamento. No mais, são aqueles cuidados básicos, como o uso de fio dental, corretamente, a escovação. E para os vômitos, tem uma dica bem interessante também. O que acontece? A saliva, ela tem uma capacidade tampão. Então, o vômito, ele normalmente baixa o pH, a saliva fica ácida, o meio bucal fica ácido, existe uma tendência à desmineralização do esmalte, certo? A um ataque da mucosa. E o que a saliva faz? A saliva, em 20 minutos, ela consegue fazer o pH voltar ao normal. Então, salivação abundante é bom, boca seca é ruim, certo? Se a gestante, nesse momento que ela vomitar, ela sair, for escovar os dentes, ela vai estar com o meio bucal muito ácido. E ela fazendo o atrito da escovação, ela pode remover o esmalte do dente. Então, o que a gente orienta é assim, se você vomitar, não sai escovando o dente. Faz um bochecho com uma solução com um pouquinho de bicarbonato de sódio e só depois de 20 minutos você pode escovar. E aí espera, olha que interessante. Exatamente. Até as gestantes, assim, tendo os enjoos matutinos, essa primeira escovação da manhã, ela já estimula um reflexo que é o reflexo vagal. Isso já pode trazer o enjoo e acabar alterando a salivação. Então, essa gestante que está tendo êmese gravídica recorrente, ela pode acordar, toma o seu remédio antiemético para enjoo, aí ela pode se alimentar, depois escovar os dentes. A gente não vai ter essa alteração aí para a saúde bucal. Uma pequena mudança Uma ali pequena mudança na na rotina que rotina. ajuda bastante, né? Então, eu estou entendendo que existe também um pré-natal odontológico, vamos dizer assim, né? Em que Deveria se acompanha existir, também. né? Na prática, talvez Mas- não, mas é algo importante, né? De se observar durante todo o pré-natal. É uma recomendação, né, do Ministério da Saúde que exista um pré-natal odontológico, mas eu acho que o Veracruz está sendo pioneiro, né, de fazer a Exatamente o que eu ia implantação contar. do pré-natal odontológico para as nossas pacientes também. Conta pra gente um pouquinho mais sobre o programa. A gente tem muito orgulho desse programa que nós estamos montando, junto com a ginecologia obstetrícia do Veracruz, que é o programa Sorriso de Mãe, que vai estabelecer o pré-natal odontológico com toda essa orientação, com toda essa prevenção e todo esse cuidado a todas as mães que procurarem o nosso serviço, mais uma excelência do tratamento Veracruz. Porque esse acompanhamento, essa observação, essa auto-observação dela, primeiramente, o acompanhamento também, o profissional ligado nessas questões da saúde bucal, pode fazer toda a diferença, né? Numa gestação mais saudável. Com certeza, faz muita diferença. E como é que funciona esse programa? Vocês orientam as mães com frequência? Estão implantando ainda? Já tem tido resultados? Então, nós estamos implantando, já temos mães que estão procurando a gente. Há muitos anos nós já participamos do projeto Nascer, em conjunto, tanto a ginecologia quanto a odontologia. Então, a gente já faz esse programa que são palestras de orientação, mas o que a gente está oferecendo agora é o exame personalizado da cavidade bucal. Então, essa mãe começa a gestação, passa por um exame e passa por uma orientação de saúde.
olha, é interessante que você higienize dessa forma, que você tenha atenção a isso, atenção à alimentação. Então, todo esse cuidado das duas equipes trabalhando juntas vão resultar no programa Sorriso de Mãe. Então, pensando aí num momento ideal para começar, é logo a no partir início da gestação. primeira consulta, né? A partir da primeira consulta ginecológica, a paciente seja encaminhada para esse programa. E acho que, além da visão dessa saúde oral, da gestante, do impacto intragestacional, acho que também tem um impacto muito positivo no aleitamento. Então, a paciente entender que esse desenvolvimento crâniofacial do recém-nato vai ter uma positividade aí para o aleitamento. Então, acho que é uma prevenção também para o aleitamento, porque o aleitamento acaba ficando, às vezes, muito focado ali para o fim da gravidez ou depois do nascimento. E acho que ter esses cuidados aí também vão trazer muito benefício, né, para as pacientes. Com certeza. E é bem importante também que, na verdade, os pais, eles são os formadores dos hábitos dos filhos. Então, se os pais têm um bom hábito, eles estabelecem um bom hábito de higiene, eles vão ser o exemplo das crianças. Elas vão imitar o que os pais fazem. Então, tanto o exemplo da alimentação quanto o exemplo da higiene é muito interessante. O esclarecimento sobre a chupeta, também, que foi demonizada, depois foi perdoada, e hoje a gente tem algumas orientações relativas ao uso da chupeta que pode promover uma deformidade facial, uma alteração na respiração do bebê. Então, toda essa orientação a gente vai fazer nesse projeto Sorriso de Mãe. Toda uma educação que vai reverberar depois em como essa mãe e esse pai olham também para o que vão passar para a criança, né? Isso é bem interessante. Sempre que tem uma gestação, tem pessoas fazendo comentários e dando pitacos, tem dúvidas, tem os mitos e também algumas verdades, e a gente traz isso agora aqui para esclarecer. Vou trazer aqui, jogar aqui algumas frases e alguns termos, eu queria que vocês nos ajudassem a esclarecer. Por exemplo, a perda de dentes durante o desenvolvimento do bebê, a mulher corre o risco de perder dentes? Não. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O cálcio que vai para o bebê para formar ossificação, dentição, é retirado da corrente sanguínea da mãe. Então, não é retirado dos ossos da mãe, nem da dentição da mãe. Então, é retirado da corrente sanguínea e por isso que a gente faz uma suplementação também em toda a gravidez, né? Se é possível, a gente antecipa para as mulheres que estão planejando gravidez, para a gente manter ela com as taxas todas equânimes, para que ela tenha um bom desenvolvimento durante a gravidez. Então, a mulher não vai ter aumento de risco aí de perder dentes por conta da gravidez. O que é fato é que ela perde um pouquinho de cálcio, vamos dizer assim. Ela é importante acompanhar e, de repente, repor. Não, mas isso está sendo reposto durante a gestação com a suplementação vitamínica. Então, é isso que a gente vai preconizar. Uma mulher que tem uma dieta adequada e faça a suplementação adequada, não vai ter risco para ela. O que não é verdade, Marcela, é o mito de que a criança rouba o cálcio do dente da mãe. Isso, exato. Isso é mito. Isso é mito. Certo, esclareceu então. Agora, remédios, eles prejudicam a saúde bucal? Tem remédios que é bom evitar ou não? Não necessariamente, né? Assim, tem medicações que a gente não pode usar na gravidez, né? Então, a gente tem uma recomendação de alguns antibióticos, não são liberados, anti-inflamatório, principalmente no segundo, terceiro trimestre, não são recomendados para gravidez, mas que vai ter alteração na dentição da mãe, não vai. Gestantes podem ter mais problemas com mau hálito ou não também? Depende da higiene e da rotina e de hábitos. Podem sim, porque geralmente elas têm mais a sensação de boca seca, que é também um dos motivos da gente contraindicar o bochecho com a solução antisséptica de bochecho com álcool. E ela tem uma predisposição maior a ter problema de gengiva que dá o mau hálito. Certo? Mas se ela cuidar, então ela manter uma boa ingesta de água, se ela fizer uma correta higiene bucal, ela não deve ter mau hálito, não. É mito ou verdade que a cárie é transmissível? É mito. É mito que a cárie é transmissível por via vertical. O que significa a transmissão vertical? É a transmissão da mãe diretamente para o feto.
Isso é um mito. Muitas grávidas acabam tendo dúvidas em relação a isso. Muitas grávidas acabam tendo essa dúvida de que se pode transmitir se ela tiver a cárie para o feto. Mas em outras situações a cárie pode ser transmissível, né, doutora? Sim, a cárie é uma doença infecto-contagiosa, então ela é transmissível. A cárie depende de 3 fatores para ela se instalar. Ela tem que ter o micro-organismo, que é o Streptococcus mutans, ela tem que ter o hospedeiro, que é o dente, e tem que ter uma dieta cariogênica. Então, ela tem que ter resto de alimento para alimentar esses micro-organismos para eles produzirem a cárie. A criança, quando ela nasce, ela não tem dente. Então, ela não tem cárie e não tem Streptococcus mutans na boca. Ela é transmissível no sentido de que, para ela ter o Streptococcus mutans, alguém vai ter que passar esse micro-organismo para ela. Então, a partir do momento que ela tiver dentes, ela pode ter o Streptococcus mutans. E se ela, por exemplo, tomar mamadeira da noite com açúcar, e tem essa dieta cariogênica, ela pode ter cáries, independente da mãe ter ou não cáries. Todos nós adultos temos Streptococcus mutans na boca, mas não necessariamente eles estão promovendo cárie, porque precisa a interação desses 3 fatores. Agora, o que a gente recomenda para evitar essa transmissibilidade muito cedo é que as mães evitem dar beijinho na boca do bebê, evitem assoprar a papinha do bebê, compartilhar talheres, porque na saliva delas pode ir o Streptococcus mutans e a criança, quando tiver o dente, pode ser contaminada. E num momento que ainda o sistema imunológico da criança não está pronto para combater esse micro-organismo. Exatamente. Falando na cárie, a gente observa que algumas mulheres, quando estão grávidas, parece que têm um pouco mais de desejo por doces. E aí o açúcar, ele também é um vilão nesse aspecto, né? A partir de um certo momento da gravidez, esse desejo por doces, ele aumenta e aí tem que tomar mais cuidado no consumo e na higiene bucal, doutora. Geralmente, o que a gente aconselha é que as pessoas em geral, não só as gestantes, consumam doce como sobremesa. Tá? Então, não consuma de maneira isolada o doce e nem faça aquele consumo contínuo, por exemplo, balinha, bolachinha durante o dia todo, porque aí o que acontece? A gente aumenta o tempo de agressão, certo? A gente alimenta esses micro-organismos da boca, eles vão ficar fortes, vão se reproduzir e em um número grande eles são capazes de produzir doença, e num número equilibrado não. Todo mundo tem, certo? Todo mundo que tem dente tem Streptococcus mutans, mas não é todo mundo que tem dente, que tem Streptococcus mutans, que tem cárie. E durante a gestação, se a mulher percebe, né, esse acompanhamento, percebe que há algum problema na boca, ela pode fazer um tratamento ou não é recomendado? Ela pode. É recomendado fazer o tratamento, porque uma coisa que a gente tem que se preocupar, né, sempre que a gente está agregando um risco, a gente está desenrolando um fio que vai puxar mais riscos. Então, uma coisa que a gente pode pensar atualmente, né, nós mulheres engravidamos cada vez mais tarde. Cada vez mais tarde engravidamos, a gente está agregando o risco aí de prematuridade, a gente agrega o risco de diabetes gestacional. Então, se a gente trouxer uma alimentação que não é uma alimentação adequada, isso vai ter impacto para a saúde bucal, vai aumentar o risco de prematuridade, mulheres que têm, né, uma grande quantidade de comorbidades aí ao longo do pré-natal, a gente está agregando riscos e está agregando risco para a prematuridade em si, além dessas questões de problemas bucais. Então, a gente tem um aumento de risco de 7 vezes de partos prematuros para mulheres que têm problemas na cavidade oral. Então, no pré-natal do Veracruz, o ano passado, nós tivemos em torno de mais ou menos 735 pacientes no nosso pré-natal de alto risco. Já são grande parte da população que, se a gente conseguir trabalhar, a gente vai ter uma prevenção muito adequada para essas mulheres. São 300 mil partos prematuros no ano para o Brasil todo. Então, isso é muita coisa, porque até já foi encontrado bactérias periodontais, né, em pacientes que tiveram desfechos negativos do parto na placenta. Então, essas bactérias que a doutora Laura citou, elas podem estar agregando risco de prematuridade. Dá para fazer essa relação aí. Sim. Quais são os procedimentos, então, seguros que a gestante pode fazer? Por exemplo, uma limpeza, um clareamento, um eventual tratamento, obturação, enfim? Sim, geralmente a gente orienta que o
período ideal para ela fazer o tratamento dentário é o 2º trimestre da gestação, que é o período que ela está mais estável, tanto mãe e bebê. No 1º trimestre, a gente procura evitar qualquer procedimento de urgência, qualquer procedimento mais agressivo, ou então qualquer procedimento que precise de radiografia, tá? E no final da gestação a gente procura evitar também. A gente aconselha que, por exemplo, instalação de implante, remoção de dente retido, ela postergue para depois que o bebê nascer. Mas um tratamento normal, uma manutenção, é muito menos nocivo ela tratar uma cárie, ela tratar uma gengivite, do que ela deixar a doença lá instalada na boca. O 1º trimestre ele vai ter a sua particularidade pela questão do enjoo, né? O 3º trimestre, porque ficar na posição que a gente habitualmente fica, né, numa cadeira de dentista, fica difícil para a paciente, porque ela vai acabar tendo hipotensão, porque tem a compressão por conta do abdômen estar crescido. Mas, teoricamente, a paciente pode fazer qualquer procedimento em qualquer fase. Se for necessário fazer uma radiografia, a radiografia não é contraindicada, ela pode ser realizada desde que se faça a proteção com o colete de chumbo. Então, isso não vai trazer prejuízo para a gravidez. Até as radiografias em geral, né, não só a radiografia odontológica, ela traz uma preocupação para a gravidez, mas para a gente precisar ter alguma malformação que vá afetar, precisamos em torno de 400 radiografias numa gravidez. Isso vai ser sempre impossível ser feito. As medicações também para os procedimentos, elas podem ser realizadas, então a paciente não vai sentir dor, né, no procedimento, ela pode usar o anestésico para que tenha diminuição da dor nos procedimentos que sejam mais complexos para serem feitos. Então, não tem nenhum problema, e acho que uma preocupação também é os pré-natalistas acabarem, às vezes, fazendo uma analgesia para uma dor dentária e isso postergar um tratamento eficaz. Olha só. São coisas para a gente realmente ficar aqui em alerta, né? São muitas dicas importantes, acho que passa pela prevenção, pela higiene correta, pelo acompanhamento, pela alimentação balanceada também, né? Eu agradeço demais, doutoras, todas essas dicas aí para as mães e para os nenéns também, né? A gente acaba cuidando de todos, da saúde de toda a família. Obrigada mais uma vez pela presença aqui no VeraCast. Imagina, a gente que agradece muito essa oportunidade. A gente agradece estar aqui, poder esclarecer as mães. Esperamos voltar outras vezes. Fomos super bem recebidas. Isso foi muito bom. Por favor, voltem mesmo. Obrigada, Andréia. Imagina, eu agradeço também a oportunidade. E eu acho que a sensibilidade da mulher na gravidez, para todas as questões próprias a ela e ao bebê, elas vão ter um impacto positivo para a vida dela e para a vida dessa família no futuro. Então, é muito importante a gente fazer essa sensibilização. Muito obrigada, viu? É assim, mais uma vez levando até você conteúdos importantes sobre saúde, bem-estar, que nós finalizamos aqui o nosso episódio de hoje. Próxima terça, a gente está aqui de novo às 8 da noite em ponto. Te espero, hein? Até lá!